Bem-vindos a mais uma Quarta Empreendedora. Hoje nós vamos falar sobre gestão de tempo e produtividade com o professor Luciano Mendonça. Esta sessão está sendo gravada e vai ser disponibilizada na Maior Impacto através do meu canal do YouTube. Se alguém tiver alguma objeção, por favor, feche o seu vídeo para que não apareça durante as gravações. Como é que é? Vou dispensar apresentações, que o Luciano conosco já é autoapresentável, né? Professor Luciano, da Raro, foco em você. Boa tarde, boa noite, né? Então, como a Andrea falou, já sou da casa. Muitas pessoas aqui eu já conheço já de vista, outros pessoalmente. E estou muito grato novamente por estar aqui com vocês e falar de um assunto que de verdade nunca se cansa, né? Um assunto que nunca fica no passado, né? Ele está cada vez mais presente e que é a gestão do tempo. E gestão do tempo, a dobradinha produtividade, né? Então, ou seja, nós fazemos nossa gestão do tempo com um foco, tendo como meta sermos produtivos, né? Aproveitarmos da melhor forma possível o nosso tempo. Então, a Raro, você no foco, que também está trabalhando aí na sua nova imagem, né, na sua nova identidade, e vem trazendo esse tema para todos os cursos que a gente faz, para todos os processos de mentoria em grupo. Aproveito para fazer a propaganda que no mês de junho para julho sairá a terceira turma de mentoria para empreendedores, onde a gente tem a metodologia do Canvas e, e a gente confecciona, a gente cria, é um trabalho em colaborativo, vamos dizer assim, essa mentoria, um modelo de negócio das nossas empresas, de uma forma simples, objetiva e principalmente prática, né? Como eu gosto de falar, em todos os processos que faz sentido para nós, ok? Então, também a gente vai estar fazendo esse lançamento, né? Então, de junho para julho, vamos estar aí com a terceira turma, totalmente online, né? E tá aí o pessoal, alguns já que estão aqui, estão participando desse projeto de mentoria, e acredito que está fazendo muito efeito, né? E que espero de verdade que esteja ajudando e está, né? Com o contributo que vocês têm dado em todos os nossos encontros. Mas, enfim, vamos aproveitar bastante o nosso tempo. Então, deixa eu partilhar para vocês aqui. Então, estão conseguindo ver? Sim? Então tá bem. Então, ali, produtividade e gestão do tempo, assim para a gente poder brincar um pouco, né? Quem é que hoje tem o hábito de fazer a gestão do seu tempo? E de que forma faz a gestão do seu tempo? Alguém pode contribuir? Faço a Perfeito. listinha do que eu tenho mais necessidade e do que pode Uhum. ficar para mais tarde. É assim. Perfeito. Legal, a contribuição também da Regina, quando fala assim, o que que fica para mais tarde e o que que fica para mais cedo, que é o que a gente vai falar Sim. também É o mais nós, importante para mim e e isso o que a Isabel menos trouxe ali. que eu É, posso adiar. perfeito. O que é mais importante, o que não é importante, que critérios eu uso para priorizar minha rotina, minhas atividades, né? Por que que é importante eu ter uma rotina, né? Então a gente vai estar abordando, fiquem muito à vontade para falar, para perguntar, ok? Esse momento, como eu digo, é totalmente nosso, tá bem? Quando a gente fala de gestão do tempo e produtividade, eu gosto de abordar ela com um pano de fundo, que é fazer história, né? Parece meio clichê, mas o nosso tempo, ele é igual para todo mundo, é uma coisa que foi nos dado e a gente precisa aproveitá-lo da melhor forma possível, né? E como a gente aproveita, né, e ter essa, vamos dizer assim, essa autorresponsabilização pelo aquilo que a gente faz, eu gostaria de trazer essa pergunta, né? Que história quero que contem da minha história? Ou seja, aquilo que eu faço, quão importante é e que marcas ficam, né, nas pessoas. Que história que eu quero que contem da minha história, que falem no futuro. Quando a gente fala em gestão do tempo, gestão da rotina, das atividades, a gente está falando em legado. Porque de alguma forma a gente está impingindo, a gente está imprimindo nós mesmos naquilo que a gente faz. Faz sentido isso para vocês? Então, gestão do tempo, gestão da nossa rotina, é criar memórias, é criar vamos dizer assim, uma lembrança do que nós fizemos e do que a gente faz, tá bem? Então, se a gente pensar na nossa história, se a gente pensar na nossa rotina, naquilo que a gente faz no dia a dia, né? É uma construção de uma história, mas é escrevendo a história, tá bem? Então, e tem outra coisa, esse que histórias eu quero que conte da minha história, ele está muito no livro, eu gosto muito de indicar os livros que eu, que eu acho que são importantes. Esse aqui é Produtividade para quem quer tempo, do Jerônimo Telmo, que eles falam exatamente isso, que é focado em produtividade. Qual é a história que eu quero, né? Que contem da minha, com base naquilo que eu fiz, naquilo que eu produzi, nas atividades que eu desempenhei, né? E por que fazemos? O que fazemos é um livro do Mário Sérgio Cortella, que a pergunta é essa, né? Quando a gente fala de autorresponsabilização, de priorizar minha rotina, de priorizar minhas atividades, é fazer esse questionamento. Por que que eu estou fazendo isso? Ou por que que eu estou deixando de fazer isso? Gerenciamento da minha rotina, gerenciamento das minhas atividades, tá bem? Então, duas perguntas que fiquem aí para a gente poder dar uma refletida é: que história que eu quero que contem da minha, no futuro, né? E por que fazemos o que a gente faz? Ok? Então vamos lá.
Então aqui, né? A gente sabe que nossas histórias são as decisões que a gente toma e as nossas histórias são os legados que a gente deixa, tá bem? Então, a gestão do tempo é um dos principais desafios da atualidade. Concordam comigo? Ou seja, tudo está acontecendo com muita rapidez, tudo está acontecendo com muita agilidade, e entra para nós essas informações de tudo quanto é meio, né? E a gente quer dar cabo de tudo isso, quer acompanhar e muitas vezes a gente não consegue. Como diz, é impossível fazer tudo um cenário de grande o quê? Competitividade. Quando a gente fala em empreender, quando a gente fala em investir o nosso tempo, a gente pensa o quê? O mundo está muito competitivo. E como eu trago muito para o nosso grupo lá, quer dizer, o que a gente faz, a gente precisa se diferenciar dos outros e não competir. Tem um livro muito interessante que é A Estratégia do Oceano Azul, que ele traz exatamente isso, né? O grande sucesso das empresas está em quê? Inovar, em fazer diferente, no diferencial e não na concorrência, né? Por isso, tem de se saber gerir o tempo disponível com grande eficácia, ou seja, definir prioridades, como a Regina e a Isabel falaram, planear, organizar as agendas, delegar o que é possível, delegar. Tá? É um exercício bem interessante para nós fazermos a gestão do nosso tempo, é saber daquilo que eu tenho para fazer, o que eu posso estar delegando. E também é normal da gente ter essa dificuldade de delegar nossas atividades. Essa A é gente uma tem questão dificuldade. muito importante, né? Essa é uma questão muito importante, né, Luciano? Porque às vezes a gente, quando pequeno empreendedor, acha, mas eu sou tudo, eu que tenho que fazer tudo. Delega nem que sejam as questões da sua casa, das rotinas diárias, mas a gente precisa delegar, porque senão nós acabamos assumindo que nós somos o comercial, o produtor, o financeiro da nossa empresa, e ainda somos em casa o cozinheiro, o limpador, o organizador de tudo. Então, delegar é muito importante, dividir as atividades. Não é porque eu não estou numa grande empresa estruturada, em que tem uma equipe enorme, que eu não vou delegar. Eu tenho que saber as tarefas, as atividades para delegar. E uma coisa que eu aprendi com uma das palestras do Luciano foi colocar na nossa lista, ainda há pouco a Isabel, e acho que a Isabel e a Regina falaram da lista, né? Colocar coisas do dia a dia da casa também, o tempo que eu preciso parar para lavar roupa, o tempo que eu preciso parar para fazer alguma coisa, e colocar o tempo para mim também dentro da lista. Também uso essa lista para isso. Então é muito importante, mas delegar é meu ponto de gargalo, é verdade. Porque o delegar, muitas vezes, como a gente tem nossa empresa, a gente tem nossa rotina, e muito daquilo que a gente faz, a maioria das coisas que a gente faz é para os outros. É isso, como a Andrea trouxe. A gente faz muito para os outros, faz muito, né? É para o cliente, é para um familiar, enfim. E a gente não tem o tempo para nós, né? Então, o cara que é o especialista hoje em gestão do tempo, que é o Christian Barbosa, ele diz exatamente isso. Quando ele se deu conta que ele precisava de um tempo para ele pediu para a secretária colocar. Digo, agora eu quero, na minha agenda, eu quero que tu coloque um tempo para mim. Ok? Mas o delegar, ele exige da nós vamos dizer assim, um autodesenvolvimento. Porque temos a tendência de pensar que só nós fazemos bem feito aquilo que é preciso ser feito. E não vai ser feito do nosso jeito se eu delegar. Ok? Então é importante, é um exercício também para nós, quanto empreendedor, quanto gestor da rotina, saber delegar as atividades que de alguma forma não são tão importantes para que eu faça, assim, para outras pessoas fazerem. Ok? E não tem mal nenhum em fazer essa delegação. Tá? Então, definir prioridades, planear, organizar as agendas e delegar o que é possível, delegar. Luciano, Ok? Uso também o exemplo muito importante que a gente não tem o hábito também de usar na maioria das vezes, é o celular como agenda. Colocar a nossa rotina, aquilo que de fato na semana eu preciso fazer e tenho que fazer independente do chovendo ou não, por que eu não ponho essa rotina no meu tempo, né? Por que eu não uso o celular para fazer isso? Então, tá aqui essa ferramenta com lembretes. Então, tem várias técnicas que a gente pode estar conversando, que a gente pode estar utilizando, que vão nos facilitar a vida muito, tá? Adiante. Então, a sua vida é o tempo que a gente tem, tá claro? Na realidade, o tempo é tudo que nós temos. Isso é importante que a gente perceba, né? A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Olha que legal isso. De novo, trazer para reflexão de que aquilo que a gente faz ou deixa de fazer também é importante. Aquilo que a gente faz ou deixa de fazer repercute, reverbera no entorno, no comportamento de outras pessoas, no ambiente que a gente vive, né? A forma como a gente gerencia o tempo influencia em nossas amizades, influencia em nossa comunicação, influencia em nossas metas, ok? Então, gerenciar o tempo, para nós hoje, principalmente em função dessa competitividade, em função dessa urgência que existe para tudo, gerenciar nosso tempo, ele é indispensável. Então, e o que é o tempo? O tempo nada mais é o quê? É a duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. Período contínuo no qual os eventos se sucedem. Por isso que mais a definição é justamente para isso, né? Essa sensação do ser humano de que ele está presente em algum momento e que as coisas que ele tem que fazer, ele precisa se organizar.
tá bem? Então, o tempo. A gente pode administrar o tempo? Né? Na maioria das vezes a gente pensa, posso. Posso ou não posso administrar o tempo? Eu pergunto para vocês. Podemos Não, administrar o tempo? não, Não não. podemos. Eu administro o que eu preciso fazer, eu administro a minha caminhada dentro desse espaço de tempo aí. Isso mesmo, gostei. O tempo é igual para todo mundo. São 24 horas, por mais que a gente queira, na mesma, Regina? Sim, administrar o tempo, no meu conceito, é eu administrar os meus horários. Boa, isso mesmo. Então, este é o meu tempo para fazer isso, digamos, almoçar, para falar com alguém importante, para mostrar uma casa, para vender uma planta. Então, este é o tempo, eu marco horário. Então, esse é o meu tempo que eu administro. Isso. Então, o tempo é igual para todos, por mais que a gente queira ter mais tempo, ele é 24 horas para todo mundo. O importante é ressaltar aqui é que o que eu posso fazer gestão da minha rotina, como tu mesmo disse, fazer gestão das minhas atividades dentro desse período que eu tenho, tá bem? Então, nossa rotina, nossa carreira, nossa produtividade, nossa agenda, como eu aprendo. Então, isso a gente pode fazer gestão, ok? Se eu estiver falando um pouquinho rápido, passando rápido, por favor, podem me interromper. Como é que a gente leva a nossa vida em função disso, dessa correria, dessas urgências, dessas mudanças que acontecem com tanta rapidez de tudo quanto é lado? A gente está sempre correndo, nossa agenda está sempre lotada, um amigo liga, não é? E pergunta para nós como é que tu tá, uma pessoa pergunta, é bonito dizer que eu estou na correria, é bonito dizer que eu estou com a agenda cheia, não é mesmo? É bonito dizer que eu não tenho tempo nem para mim. Ah, consegui um tempinho para mim e fui almoçar. Tem clientes nossos que é exatamente isso, que não almoçam justamente para poder trabalhar. E o tempo que sobra, 15, 20 minutos, almoçam ou não, descansam ou não, né? Enfim, então isso é muito importante dentro da nosso contexto em gestão do tempo. O que que eu faço do meu tempo? O que que eu faço dentro do espaço que eu tenho, né? Duas perguntinhas, e eu gostaria que vocês parassem agora e dessem uma refletida. O que que a gente deixa de fazer, o que deixamos de fazer por falta de tempo? E o que que a gente gostaria de fazer se tivéssemos mais tempo? 1 minuto para pensar. O que que eu deixo? Eu já deixei de fazer por falta de tempo? E o que que eu gostaria de fazer se tivesse mais tempo? Eu E a deixei de primeira? ver o meu filho crescer. Boa. Eu não Tá. levei o meu filho no primeiro dia de aula na escola. Não levou. Não, não Boa, levei. Isabel. Boa. Tinha que trabalhar muito para pagar plano de saúde, dentista e tudo mais. Perfeito. O que mais? Tem um tempinho ainda. Gerir o tempo é gerir fazer escolhas, né? Pode falar, Regina. Sim, eu já deixei de fazer alguma coisa que eu dei menos prioridade. Então, dei mais tempo àquilo que eu dei prioridade. Não sei se eu fiz entender. Deixei Uhum. de fazer aquilo que eu dei menos prioridade, dando mais tempo ao que eu dei mais prioridade, por necessidade. Sim. E quanto que eu gostaria de fazer se tivesse mais tempo? Não sei, eu acho que era dormir um pouco mais, porque eu durmo pouco. Boa. Alguém mais? Compartilhar? Fiquem à vontade. Então, é isso? Alguém mais quer partilhar? Está sendo muito franca. O que que a gente deixa de fazer e que gostaria de fazer? Porque, em função da nossa rotina, muito daquilo que a gente fazia, gostava de fazer, por exemplo, uma corrida, andar de bicicleta, ir no cinema, algum hobby, né? A gente não para pensar. Diz, Mas tipo, isso acho que mesmo não é não o vou mais. tempo. Hã? Eu acho que não é o tempo. A gente coloca o tempo como desculpa, Perfeito. porque aí entra a prioridade. Meu marido fala assim que ele não treina por falta de tempo. Eu acordo 15 para 6 da manhã para treinar e ele tá dormindo essa hora. Sim. Então eu falo assim, acorda mais cedo. Então assim, é prioridade. Não é Boa. nem o tempo, o número. Boa, é isso aí mesmo. É isso aí. Tem que fazer sentido, não é? Tem que fazer aquilo que eu deixei de fazer, eu quero É, fazer, tem que ser bom e tem que fazer sentido para mim, né? porque senão a gente dá desculpa do tempo. Ó, não deu tempo. Não fiz porque não deu tempo. Sim. Alguém mais quer partilhar o que gostaria de fazer? Aqui é um processo, como eu trouxe, né? Um processo de reflexão. Para nós, em algum momento, a gente parar e pensar. Também falamos muito, reforçamos, que dentro da nossa rotina a gente não tem um tempo para pensar nas coisas, em função da correria que a gente vive. Tá claro? Então, pensar nas coisas é pensar no nosso negócio, pensar na nossa vida, pensar na nossa carreira. Daí temos tempo para absolutamente tudo, mas não temos tempo também para pensar nessas coisas que também são importantes para nós, ok? Onde a gente chega no final da semana, vamos colocar na semana, a gente se pergunta de, pá, minha semana correu e eu não fiz absolutamente nada o que eu deveria ter feito. Mas o que eu deveria ter feito eu não fiz, né? Eu gostaria de ter feito isso, mas por que que não fez? E, de novo, reforço, gerenciamento do tempo, gerenciamento da nossa rotina, são escolhas que a gente faz, ok? Autorresponsabilização. Quando é que a gente começa a aprender? Quando é que a gente começa a ter consciência do que eu faço? E o que eu faço está bom ou não para mim? É quando eu penso naquilo que eu faço. O Cortella traz exatamente isso, né? Da alienação.
Então, gerir o tempo tira a gente da alienação para dar propósito para aquilo que eu estou fazendo, para dar sentido para aquilo que eu estou fazendo. Ok? A diferença do alienado é exatamente isso. Eu vivo no mundo da lua. E quando eu não tenho um tempo, quando eu não faço gestão do meu tempo, o tempo dos outros vai ser o meu. Como os outros gerem o tempo deles, vai ser. Então eu não vou poder reclamar. Né? Porque pô, eu queria, mas e aí? Né? Como a gente fala assim, qual o plano? Se eu não tenho um plano, o plano do outro vai ser o meu. E as consequências do plano do outro vão ser as minhas também. Faz sentido para vocês isso? Sim? Então tá bem. Sim. Aqui. Né? Temos a tendência de quê? Procrastinar. Né? O que não gostamos de fazer. O que gostamos se torna o quê? Prioridade. Tá bem? Então, a dica é estabelecer prioridades iniciando pelas tarefas que mais gosta, atribuindo tempo para cada uma delas, como algumas falaram agora há pouco no início. Né? Eu pego, faço a listinha e dentro dessa lista eu coloco data. Eu tinha uma cliente que eu peguei ela e disse, Luciano, eu estou muito atucanada, não consigo, minha gestão do tempo está confusa, minha agenda, não sei como é que eu faço. Então, que eu sentei na mesa com ela e disse assim, bom, o que nós vamos fazer agora? Vamos relacionar, dica aí, vamos relacionar o que eu preciso fazer. O que eu tenho que fazer no dia? Tal, 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 tal. Coloquei. Bom, está relacionado? Tá bem. Quais os dias da semana que eu tenho que fazer isso? Ah, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado, domingo, muitas vezes eu tenho que fazer isso. Domingo eu lavo roupa, no sábado eu não sei o quê, na segunda-feira eu tenho ginásio, na terça eu tenho ginásio, na quarta eu tenho aula, né? Bom, ok, agora, terceira etapa, vamos colocar nos horários. Que horários tu faz essa tua rotina? Tá. Bom, agora a gente vai definir, dentro do que eu faço hoje, o que é de fato minha rotina? O que quarta-feira eu colocar na linha do tempo? O que na quarta-feira eu preciso fazer? O que na quinta-feira eu preciso fazer? Quem é que tem o hábito de fazer isso? Alguém Às de vezes vocês tem? não. E eu tenho um problema que às vezes eu tenho algo para fazer, mas aquele algo não é prioritário e é chato. E eu fico adiando. E a Isabel diz para mim, Regina, para de enrolar, vai trabalhar. Boa. Eu Boa. costumo fazer isso. Ah, de colocar na agenda o que é Sim, preciso sim, fazer na semana, é isso? sim. Se alguma coisa fugir conforme eu planejava, eu tento reverter a situação. Às vezes nem sempre é possível, porque a gente Sim. sabe que o imprevisto da vida acontece. Mas se eu não fizer isso, não me programar durante a semana para poder administrar a minha rotina da casa, a minha rotina da confeitaria e o meu trabalho fora de casa, eu não consigo. Boa. Quem mais? Por favor, João. Como eu tenho 3 atividades diferentes, a numerologia, as aulas de inglês e espanhol e a parte de grafotecnia, eu já me acostumei a delimitar horários do dia para trabalhar com cada uma dessas situações. Então, eu sei que na terça e na quinta eu tenho uma aluna a tal horário, nas quartas eu tenho que dar aula fora, numa outra escola. Então, eu já normatizo tudo que eu vou fazer em função desses horários e preencho com os horários vagos as atividades de casa, porque eu faço tudo a partir de casa, né? Sim. E deixa eu te perguntar, João, se atrasou um aluno ou mesmo tu se atrasou, o que tu faz? Olha, como eu estou em casa, eu não atraso, tá? Uhum. Eventualmente, se eu estou em alguma atividade que eu vejo que vou gastar 5 minutos a mais, eu já aviso o aluno, tá? Mas isso é uma vez a cada ano que acontece. Boa. Mas o que eu combino com os alunos, se você não vai poder vir, se você vai atrasar, porque as aulas são online, Uhum. tá? Se você não vai poder estar aqui, me avise e a gente remaneja, sem Boa. problema. Espetacular. Muito bom. Obrigado, João. Alguém mais quer partilhar? Que tem um hábito de... Hábito não. Quem tem uma rotina estabelecida. Outra coisa também que eu gostaria de falar para você, assim, ó, eu tenho uma rotina, Eu não também queria consigo. falar só uma outra coisa. Por favor, pode falar. Eu não sei se faz tanto sentido, mas para mim, a partir do momento que eu comecei a pôr isso em prática da rotina em si, eu coloquei em prática também a parte da internet, ou seja, as minhas redes sociais. Eu tento priorizar os tempos, eu já tenho os tempos que eu sei que eu tenho que postar no Instagram, sei qual é o tempo que eu tenho para estar respondendo as mensagens por ordens que eu recebo, Perfeito. e isso tem me ajudado particularmente por demais, porque se a gente vive só em prol do celular, respondendo toda hora ao mesmo tempo, a gente não consegue priorizar as outras rotinas que a gente tem no nosso dia a dia. Ótimo, muito bom, muito bom, muito bom. Quem tem claro para si meta? Quando a gente fala em priorizar, a gente subtende que eu tenho uma meta, né? Priorizar por quê? Por que ela é importante para mim? Porque eu tenho uma meta a cumprir, porque eu tenho um objetivo para atingir. Isso é claro para vocês no dia a dia? E eu digo dia a dia porque é dia a dia, porque muitas vezes né, eu trabalhei muitos anos na área hospitalar, na área da saúde, né? Então, o que para mim era certo, virava incerto quando eu chegava, por exemplo, no hospital. Eu tinha uma agenda e, em função da demanda, em função das necessidades, as coisas mudavam muito, né? Mas, para mim, eu tinha uma meta. Qual a minha meta da semana? Qual a minha meta do dia? Vocês têm essa clareza também dessa meta? Aonde eu quero chegar? Qual o resultado que eu quero ter? Pode... Sim? Eu tenho.
Eu Boa. nunca estabeleço mais do que a minha capacidade pode aguentar. Tá ótimo. Então, na parte da manhã, nem adianta ninguém mandar mensagem que até quase 11 horas eu não pego no telemóvel. Sim, Só e é justamente por pego mesmo. É isso aí? É isso aí. Tem gente que me liga de manhã e, eu te liguei sim, estava no silencioso no corredor. Eu deixo no Boa. corredor. Eu só pego dali onde eu deixo, depois das 11 ao meio-dia. Então, Maravilhoso. é É isso. isso aí. Quando a gente fala aqui, ó, a procrastinação, ou procrastinar significa deixar para depois, adiar ou protelar, e aquele famoso frase, né? Empurrar com a barriga. Os procrastinadores têm um ciclo de pensamento comum e utilizam frequentemente as seguintes expressões. Vamos ver se a gente se identifica, né? Tenho de começar a fazer isso. Alguém já pensou, já verbalizou isso? Não é? Devia fazer isso agora. Não me apetece fazer agora, faço depois. Então, tu olha, tá aqui com a tua agenda, tá aqui com as tuas atividades do dia e vem essas perguntas para nós, vem esses pensamentos, né? Tenho de fazer isso, né? Tenho de começar a fazer isso, deveria fazer isso agora, não me apetece fazer agora, faço depois. E mais, olha que legal, se vocês tiverem oportunidade aí, escrever no papel o seguinte: provavelmente não estou a conseguir pegar nessa tarefa, por quê? Por que normalmente a gente procrastina uma rotina, uma atividade que até então era importante? E como a gente sabe que a gente vai empurrando para a barriga, em algum determinado momento, aquela rotina de importante ela virou urgente. Ok? Então, provavelmente eu não estou a conseguir pegar nessa tarefa, por quê? Porque eu estou atucanado, porque eu tenho uma comida para fazer, porque eu tenho que sair, eu tenho que ir no mercado. Isso é interessante de saber porque também, né? Aquela história da conscientização. Eu procrastino, mas por que eu procrastino? Eu procrastino, normalmente, que atividades eu procrastino? Eu deixo para depois. Eu não dou prioridade para elas. Eu procrastino é não arrumar a minha sala de costura. Tá uma bagunça. Eu chego lá e olho, eu tenho que arrumar isso aqui. Mas agora não dá. Claro que dava, pelo menos para começar. Mas eu achava que não dava e saí de lá. Eu acho, aliás. Então vou adiando, eu vou empurrando, como se diz, né? Aquele empurrar com a barriga, né? Que é o procrastinar. É assim. Isso aí me acontece muito. Tenho que organizar, tenho que colocar esses tecidos todos em ordem, e eu não faço. Isso Boa. me acontece. Sabe aquele curso que a gente está fazendo, aquela prova que eu tenho que fazer e eu não estudo e vou deixando para o final de semana, para o dia da prova? Sabe aquela conversa difícil que eu preciso fazer e não faço e vou deixando, vou deixando, vou deixando, até o momento que aquela conversa que era importante continua sendo, mas ela virou urgente, ou seja, eu preciso tomar essa atitude querendo ou não? Isso já aconteceu com vocês? Sim. Então, procrastinar, vamos dizer assim, acontece? Acontece. Mas se a gente, como a gente falou no início, se eu priorizar minhas atividades, se eu tenho uma rotina, a priorização, a procrastinação, ela vai ficando cada vez mais para trás, entendeu? Eu consigo como quer dizer, se eu consigo gerenciar o meu dia, tá? Então, tá aqui, ó. Administrando nosso tempo. Como percebemos, valorizamos e usamos o tempo, como usamos ele, né? Impacta a nossa forma de viver e nossas relações com os outros. Relacionamento pessoal e profissional, comportamento, comunicação, empatia e escutativa. Então, se a gente colocar vamos dizer assim, dois perfis, que é monocrônicos e policrônicos, os monocrônicos, pessoas que percebem o tempo de forma linear, uma coisa depois da outra, tá claro? E os poli pessoas que percebem o tempo como um componente de fundo. Várias coisas podem acontecer ao mesmo tempo. Aí fica uma atividade para nós fazermos aí agora. Quem é monocrônico e quem é policrônico de vocês? Quem consegue fazer mais coisas de uma vez só e quem só posso fazer uma coisa de cada vez? Eu consigo fazer. Só que dependendo da atividade, uma não fica boa. Então, eu comecei a praticar atenção plena para fazer. E eu observei outro dia, já há algum tempo, que a única coisa que eu faço mesmo, bem concentrado, é cozinhar meus próprios alimentos. Perfeito. É um momento até, é uma terapia para mim, porque é um momento onde eu fico concentrada naquilo. Só que eu tenho sempre um bloco do lado, caneta. Uhum. Até quando no Brasil, eu gostava muito de ficar numa rede na janela do quarto. Então, eu dizia assim, agora eu vou procrastinar. Mas era piada, né? Só que tinha um bloquinho e uma caneta embaixo da rede. Sim, boa, boa. Quem mais? Quem mais? Se identifica com uma dessas duas personalidades? Por Eu favor, Lilian. sou policrônica. É policrônica. Eu pego uma coisa, às vezes não termino aquela ali, mas outra me chamou, eu tô lá. E se chegar alguém e pedir alguma coisa, eu largo e vou atender. Assim que eu faço. Aí, outro dia, minha filha disse, mãe, a senhora é hiperativa, no fim não faz nada direito. Fala, Mas eu Eliana. também.
Eu também sou assim, sou pole, porque eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo e termino, Uhum. mas assim, eu não consigo fazer uma coisa só ao mesmo tempo. Nossa, e olha que eu sou procrastinadora, viu? Estou tentando mudar isso, estou realmente brigando, detesto rotina, detesto rotina. É o meu jeito, nossa, estou mudando, estou tentando mudar isso aí, Luciana. Boa, boa, A única rotina que eu tenho mesmo certinha é me levantar às 7h30 da manhã. Essa boa. eu tenho. É Perfeito. me levantar, ir para o banho e daí seguir o meu rumo. Sim, Mas esse aí é todos os dias, esse é religioso. sim. Agora, o resto é aquela coisa, pego um, pego outro, e nem todos eu termino, até que eu termino um deles. Mas isso Uhum. aqui ficou pela metade. E Boa. assim, Jô, É possível uma pessoa ser um pouco das duas? se é possível uma pessoa ser um pouco das duas? Por exemplo, eu tenho uma atividade que eu botei uma roupa para lavar na máquina, né? Uhum. Eu sei que eu vou ter, sei lá, o ciclo que eu botei, 1, 2 horas. Tá. E nestas 2 horas eu vou fazer um trabalho de análise de uma assinatura. E eu ocupo estas 2 horas inteiras só para isso, para Uhum. depois ir fazer outras atividades. Uhum. É Mas possível isso? na realidade, assim, quando a gente fala nesses dois perfis, tu tá dedicado integralmente numa ou integralmente em várias. Porque a tendência é a seguinte, quando a gente tem vamos dizer assim, muitas coisas para fazer e a gente se dedica a muitas coisas, a tendência, vamos dizer assim, eu não ter a qualidade necessária para tudo, Claro. ok? Fazer as entregas. Aí eu, particularmente, eu não consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu gosto de fazer, acredito que a minha qualidade naquilo que eu entrego, se eu fizer uma coisa de cada vez, até o final. Uhum. Porque quando mas eu isso pego é muitas próprio do coisas... homem. Isso é É, próprio do homem. Isso é A verdade. mulher é que consegue fazer 2, 3. entende? Mas também consigo fazer exatamente como tu falou, João. Consigo, vou ali, tô fazendo comida, por exemplo. Então, tô fazendo comida, as coisas que eu já preparei já estão ali fervendo, eu vou ali e já começo a lavar a louça. Mas Uhum. fico de olho na comida. E ao mesmo Como se tempo, diz aqui no Brasil, um olho no gato e outro no peixe. exatamente. Posso colocar também uma roupa para lavar? Posso, desde que e consigo fazer com qualidade as três coisas. Só que elas estão Uhum. bem definidas, né? Digo, não, é bem isso, é dedicação do tempo que tu tem para a atividade. Lavar Uhum. roupa, vamos lá, né? É aquela atenção rápida que tu coloca ali, o tempo que tu quer, pum. Já sabe que vai ter o tempo, não te preocupa com aquilo. A comida tu vai ter um pouco mais de atenção, e a louça, se tu pensar bem, né, na administração do teu tempo, tu tá ali lavando, mas tá cuidando. Então, Sim. eu também uso muito essa tática, né? O que que eu posso fazer? Não seria ao mesmo tempo, né? Porque são tempos Enquanto uma diferentes. tarefa se cumpre, eu exercito esse tempo de outra forma. Isso, a Exatamente. Luciana agora tocou num assunto muito interessante. O Tá, tempo não é o mesmo, porque assim, nós não lavamos a roupa com uma mão e mexemos a panela com outra. Essa perfeito. coisa que a mulher é multitarefa, que ela já faz 10 coisas ao mesmo tempo, a gente não faz em simultâneo, na verdade, a gente faz em parcelas de tempo, né? Uhum. O importante, na verdade, é que a gente consiga parar uma para voltar na outra e saber exatamente onde estava. É. Né? Eu acho que essa é a capacidade que às vezes a mulher tem um pouquinho mais do que o homem, porque a gente diz, aqui em Portugal se chama a mulher dos 7 instrumentos, é quem faz muita coisa ao mesmo tempo. Mas Uhum. existe aqui como é que Um é timer, quase né? um Para cada mito, coisa, né? né? Uhum. É um mito de que faz tudo ao mesmo tempo, porque na verdade a gente está fazendo em tempos repartidos, mas Uhum. consegue voltar no ponto que tinha que voltar, né? Estou lavando a Perfeito. louça Exato. olhando o arroz. Ora, quando eu olho o Isso. arroz, eu não estou lavando a louça naquele instante, ou então não estou olhando. Eu vou lá ver se tem mais água ou não tem mais água. Eu parei a louça para ver a água do arroz. E eu voltei a lavar a louça. O problema é quando a gente vai olhar a água do arroz e aí se lembra que tem que fazer um telefonema. E lá a louça ficou pela metade. Aí faz o telefonema, volta, lava a louça, já esqueceu e queimou o arroz. Ou faz Isso. não faz e termina, né? Quer dizer, Exato. por mais que tente em simultaneidade, não é bem simultaneidade, é repartindo o tempo, mas saber voltar no mesmo espaço. Acho que isso nos dá quando a gente está mais sintonizado com isso, a gente consegue ser mais produtivo. Produtivo. Porque aqueles É isso. que pega uma xícara, lava, depois vai dar uma voltinha, varre metade da casa, volta. E às vezes tem dia Boa. que assim, bate uma almofada, lembra que tem que arrumar a cama. Depois lava uma Sim. xícara, lembra que tem que escolher o arroz. Não vai. A Mas Mas Maricélia, aí queria eu falar, né, penso também, Marcélia? sabe o quê, professor? Aquela questão da concentração, por exemplo, eu tenho esse problema. Não é problema, eu acho que não é problema, eu vejo pelo ponto de vista positivo. Eu já queimei batata doce, já explodi ovo cozinhando lá no Brasil, meu gabinete fica do lado do quarto e a cozinha um pouco mais longe. Então, enquanto a batata doce está cozinhando esses ovos, eu vou fazer tal coisa no gabinete. E aí eu escutava, pô, eu digo, ih. Porque eu me concentrava tanto ali naquele estudo, ou naquilo que eu estava fazendo, e o ovo explodia. Então, o que é que eu fiz? Eu digo, eu vou resolver isso. Aí eu levava o notebook, ou o que eu estivesse fazendo, eu levava para a mesa da cozinha. Perfeito, perfeito. É isso aí. Resolveu. Boa. Marcélia, por favor. Oi, estou Oi. aqui, tô ouvindo. E depois a Israelita. Tá Tu queria ouvindo? falar, né, Mari? Eu estou aqui ouvindo e anotando tudo. Ah, então tá bem. Tu queria falar alguma coisa, Mari? Não? Oi? Não,
Não, a princípio não. Eu Tá bem. estou analisando os dois perfis. Eu acho que eu sou mais ao policrônico. Eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Perfeito, perfeito. Muito bom. Esse é um exercício que a gente faz, que, como a gente fala, né, de autoconhecimento, porque é importante a gente também se conhecer. Ok? Eu faço muita coisa, mas é a qualidade, a concentração naquilo que tu faz. Isso é importante que a gente também tenha essa percepção, porque, tipo, se eu perguntar para vocês agora, qual é o período do dia que vocês são mais produtivas? Manhã, tarde e noite, vocês sabem me dizer? Eu sou matutina. É. Eu sou matutina. Eu produzo mais durante o dia. E já à Viu? noite eu começo a ter sono. Mas eu Interessante. mudei. Eu era, por exemplo, para estudar, eu consegui estudar muito mais à noite. Mas aí, para regular o meu sono, eu deixei de fazer isso. Organizo para estudar durante o dia. Maravilha. Tá? Então, e assim, Isaíta, eu por penso favor, que. quer falar? Desculpa, tá falando, Mari? Não, eu só ia acrescentar. Eu penso que Ah, assim, isso tem muito a ver com a configuração mental de cada pessoa, uhum. né? É isso Então, aí, é isso assim, aí. há pessoas que são mais metódicas, e elas conseguem, assim, parece que tem uma caixinha dentro da cabeça delas e elas conseguem organizar o tempo conforme essas caixinhas, né? Já outras não, assim, né? E, verdade ou não, não sei se isso tem fim científico, mas dizem que pessoas inteligentes, elas têm uma certa desorganização. Boa. Não sei se o senhor já leu alguma coisa sobre isso, né? Sim. Mas pronto, eu acredito que essa gestão do tempo tem muito a ver com o perfil mesmo de cada um. É por isso que é Geralmente importante a são gente os falar mais sobre, né? criativos, né? Geralmente são os mais criativos. A Boa. Israelita está com a mão levantada lá há algum Obrigado. tempo. Isso. Olá, Isaíta, tudo bem? Olá, não sei se estão a ouvir. Estamos. Sim, sim. Boa noite. A Andréia já está de parabéns sempre. Parabéns ao Luciano pelo tema. Muito obrigado. Eu vou tentar ser bem breve, mas queria falar só 2 minutos, não sei se é muito, sobre esta pergunta relativamente a nós termos, nós seres humanos, seja um homem, seja independentemente do género, gostarmos e acharmos que somos capazes de fazer 2 coisas ao mesmo tempo. É facto, e há estudos sobre isso, nós todos achamos, sejam homens ou sejam mulheres, que fazemos e que conseguimos, independentemente de ser tarefas domésticas ou laborais, independentemente do tipo de trabalho, mas há estudos que dizem que nós até conseguimos, mas nenhuma bem. Ou seja, nós conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas até conseguimos, não é? Todas mal, dependendo da tarefa, umas muito mal e outras bastante mal, ou menos mal, mas não conseguimos, porque o nosso cérebro, o cérebro do ser humano, independentemente do género, quando nós descobrirmos que nós devemos nos focar na tarefa presente e levarmos o tempo de a desenvolver, independentemente de ter uma tarefa pendurada, porque o Luciano disse, e bem, eu tenho uma tarefa pendurada, eu não estou dedicada a ela. Porque aquela tarefa está pendurada. Falaram, a máquina de lavar só termina daqui a 2 horas. Eu não estou a fazer 2 coisas que eu não sou a máquina. Mas a minha pessoa colocou a roupa e foi responder e-mails. Mas eu estou a responder e-mails e paro para atender telefone. E paro para atender telefone e vou fazer qualquer outra coisa. Não consigo. Porque o tempo que o meu cérebro volta para pensar no texto do e-mail, eu já perdi o contexto do telefone, respondi mal e não trabalhei bem, e repito a tarefa para perceber aquilo que eu estava a fazer no e-mail. Portanto, mas não é a Israelita que está a dizer, não é o Luciano que está a dizer. São pessoas que também estudaram e dedicaram-se a fazer estudos, convinha que nós nos dedicássemos a fazer uma coisa de cada vez bem, independentemente da tarefa. Mas o que eu queria acrescentar isso, sim, eu acho que eu vou acrescentar, não sei ao Luciano que é expert nisso, mas se calhar a todos nós, dia 20 de maio foi o Dia dos Recursos Humanos, Dia Internacional dos Recursos Humanos, e eu fui a um congresso. E sobre gestão de tempo, houve um palestrante, eram meia hora para cada palestrante, maravilhosos, e eu saí com um nó de marinheiro no cérebro. Ele disse o seguinte, a gestão do tempo não funciona. Ele até representou em palco que nós conseguimos medir o espaço. Eu consigo medir o espaço em comprimento, em largura, em altura, mas o tempo não me pertence, porque eu não controlo o futuro, e o passado já passou, eu só controlo o presente. E, portanto, ele entende que nós devemos gerir energia. O que ele diz é que a gestão de energia, eu ainda agora estou a estudar sobre isso, é só um desafio ao Luciano, Boa, boa. depois Adoro. vou dizer o nome do senhor, mas eram só expert em gestão de líderes, e quando ele disse isso, como nós temos uma formação, eu até vou mudar o nome da formação, na empresa, a gente aprende todos os dias, e ali eu aprendi por, se calhar, 10 anos. A verdade é que, e a verdade, vamos parar para pensar, eu planeio que vou desenvolver a resposta a 30 e-mails, ou vou fazer uma petição, ou vou fazer o arroz em X tempo. As máquinas eu consigo programar, e ele falou disso, não falou da máquina de lavar, mas de roupa, mas falou de máquinas. Por exemplo, eu sei que uma máquina leva X tempo, porquê? Porque eu programei a máquina e eu sei que ela leva X tempo para fazer 50 fotocópias. Dali a 15 minutos as fotocópias estão feitas. Mas eu não sei quanto tempo eu levo, eu calculo, eu estimo, eu imagino que eu levo X tempo para responder 10 e-mails. Não conto com as pausas, não conto com um e-mail mais complexo que o outro, dependendo do tipo de trabalho. Quem é artesão para desenvolver uma peça, mas eu não controlo. Mas eu controlo a energia envolvida em cada tarefa. Portanto, o que é que eu devo gerir? A energia. E eu vim de lá, Luciano, ajude-nos.
Pensar, a gestão de energia prevalece sobre a gestão do tempo, porque eu só controlo o tempo presente. Como é que eu reorganizo a minha agenda? Bom, é claro que o que você está a dizer é muito importante, por causa destes perfis todos e das pessoas fazerem esta grande confusão, que eu consegui pelo menos estimar mais ou menos o tempo e reorganizar a minha agenda, já estou feliz, não é? Mas numa empresa, e no trabalho que eu vou desenvolver ao longo do meu dia como artesã e como todas as tarefas de compra de casa e de serviço de casa, principalmente para quem trabalha em casa, que é mais complicado, não tem a rotina do sair, se calhar nós pensássemos em como é que vamos gerir a nossa energia para canalizar a energia para desenvolver tarefas de alta rentabilidade primeiro, para não procrastinar e assim conseguimos ter o tempo rentável e não gerido. Interessante isso que tu falou, porque quando a gente fala em energia, remete à dedicação, né? Concentração investida naquilo que eu estou fazendo. Né? Por isso, quando os especialistas falam em gestão do tempo, falam em produtividade, falam também em propósito e objetivo. Como é o objetivo? E remetendo a hábitos. Por que, por exemplo, né, eu não gasto energia para dirigir? Trocar marcha, por exemplo, eu não gasto. Automático. Não é isso? É automático. Então, exatamente como tu trouxe, e fazendo um link, né, com a dedicação, eu acho que gestão do tempo tem a ver com isso, né? É prioridade e o que faz sentido para mim naquela rotina. Entende? O que reverbera, dentro do meu, vamos dizer assim, daquele mapa de prioridade, daquele mapa de objetivo, aquela atividade específica, o que ela representa. E se ela representa de 0 a 100, se ela representa 80% do que? São as referências, né? Da minha meta, então eu vou dedicar. Porque tem uma outra ferramenta que a gente usa muito em gestão do tempo, em gestão da qualidade, que é o 80-20. Ok? Que a gente percebe que 20% da nossa rotina representa 80% do nosso resultado. Só que para eu chegar a esse cálculo, eu preciso dar valor para aquilo que eu preciso fazer. Conhecer. Né? Isso, mas claro, é fácil falar muito, mas agora difícil é fazer, porque exige comportamento, exige disciplina, e principalmente disciplina de mindset, disciplina de colocar na tua cabeça que aquilo ali, aonde está aquilo ali dentro do teu grau de importância. E é muito legal, eu adoro esse tipo de assunto porque ele instiga, né? Bom, energia, o que quer dizer Eu energia? de alguma outra palestra, mas são gratuitas, promovidas. Esta foi no Lispolis. Eu Passa aviso que aqui ao grupo da Andrea, eu nem sabia quero que era ver isso. gratuita. Eu fui para um evento e fui arrastada para outro. Mas acho que Por favor, publica lá quando tiver, porque realmente é interessante. Mas saí, legal. foi um dia ganho do género, porque muda os nossos paradigmas. Isso. Muda muita coisa que a gente tem como dado adquirido e a gente começa a pensar, mas não é que esta gente até estuda e tem razão. Pronto. Eu estou no escritório, está toda a gente a ouvir aqui o workshop, nós somos 3, por isso eu estou a tirar a câmera, mas eu estou a ouvir. Obrigada. Perfeito. De nada. E o que eu acho interessante que a Israelita trouxe é exatamente isso, né? Formas diferentes de pensar sobre o mesmo tema, que é a gestão do tempo. Então não tem aquela caixinha de, olha, só é desse jeito ou é do outro. E voltando para a nossa temática aqui do mono e do poly, a diferença, vamos dizer assim, como ela mesma trouxe, a energia, a dedicação que eu vou dar para as atividades que eu tenho que fazer. Mas como é que eu sei que dedicação, que energia, o tempo que eu tenho, eu vou ter que priorizar. Vinculado ao quê? É que eu reforço de novo a minha meta, o meu objetivo, onde é que eu quero chegar com isso? Tá claro? Faz sentido isso para vocês? Muito obrigado pela participação, muito obrigado. Gente, continue, isso é muito rico, por isso que eu adoro essa. E de novo, André, obrigado pela oportunidade. E já vou com mais algumas coisas, né, que vocês trazem para cá, e para cá, né, pro coração. Esse formato da Quarta Empreendedora dele ser um bate-papo, né, Luciano? Ninguém é dono da verdade. E isso agrega tanto que eu adoro, eu gosto muito. É tão bom saber que tem gente que tem gente mais inteligente que a gente, que se dedicou mais sobre um assunto. É espetacular, é espetacular. A gente que teve a oportunidade de dar aula, que a gente, né, professor, então quando tu pegava um aluno que e se aprofundava sobre um tema que tu não tinha tanta profundidade, era maravilhoso, porque que espetáculo. É a nossa oportunidade de entender mais, é verdade. É muito bom, muito bom. Isabel quer falar, levantou a mãozinha. E a Regina? Sobre o 80-20, eu amo essa ferramenta. O Pareto, eu queria dar um prêmio para o Pareto. Eu tive um princípio de burnout, né, em 2016, no trecho sul do Pará, e quando a gente fica andando em 15 municípios, dormindo a cada 2 noites em um hotel diferente, eu fiz uma introspecção. Então, eu aproveitei aquilo que eu estava passando, véspera do meu aniversário, e eu revi toda a minha vida. Eu não faço reflexão, eu fiz o que eu chamei de auto-feedback. E foi quando eu disse, bom, eu já ensinei tanto Pareto, agora eu vou fazer na minha vida. Quando eu comecei... aí eu diminui logo 80% de tudo que eu fazia e até cliente. Aí eu fiz aquela análise. Eu fiquei com os 20% que me davam 80% de retorno no geral, não só financeiro. Né? Então, foi muito bom. E eu continuo fazendo. E eu já fiz o Pareto até para as amizades. Vamos tacar o Pareto. Boa. Ele pode ser aplicado em tudo na vida. Pode. Tudo. É uma ferramenta fantástica. Muito obrigado, Isabel. Regina? Sim, é o seguinte, como eu disse, eu sou policrônica. Só que uma coisa que eu consigo fazer nessa policronia é lavar a louça e cuidar da panela. Mas se eu for
Cuidar da panela e estender a roupa que eu deixei na máquina, queima. Boa. Isso, eu já É isso aí. apresentei o arroz, por exemplo, à mesa e disse, olha, o arroz queimou, me desculpem. Eu fui estender a roupa, quando eu voltei, achei que aquele tempo dava e não deu. Isso é se Então é conhecer. assim. Espetacular. Muito bom, muito bom. Ter essa consciência, gente, também já é um grande ganho, ok? Grande ganho, porque é gestão do tempo, ele repercute na gente. Então, se eu administro mal o meu tempo, eu vou ficar chateado com muita coisa, eu vou ficar insatisfeito com a minha produção, ok? Então, quando eu tenho essa percepção de onde eu produzo mais, onde eu produzo menos, o que eu posso fazer tranquilo, o que eu posso fazer com uma certa... o tempo que eu preciso dedicar, enfim. Então, vocês, por exemplo, têm inúmeras atividades, ok? Que fazem durante o dia, durante a semana. Tem aquelas atividades boas. Essa aqui, gente, dá licença que eu preciso me concentrar, não quero que ninguém me incomode. Não é assim que funciona? Quando eu estiver aqui, não Professor, quero distração, então me deixem. É isso, essa ideia, é mal-humorado, não gosta de interagir. Muito pelo contrário. Eu quero interagir, mas eu quero interagir com qualidade. Então, nesse momento, eu quero dedicar ao que agora, para mim, é prioridade. E não tem mal nisso. o pior de tudo não é tanto a insatisfação, é a culpa. É isso mesmo. A gente se culpa por não ter dado conta de fazer tal coisa. Entendeu? Aí isso é Boa. que é pior. Aí, Boa. conforme a gente vai se conhecendo, vai elegendo as prioridades e a culpa vai embora. Isso aí, isso aí. Se a gente tivesse mais tempo, a gente ia aplicar algumas ferramentas aqui. Em outro momento, a gente faz um workshop, mini workshop, Andréa, e a gente faz uma coisa mais de usar algumas ferramentas, usar alguns exercícios. Acho que vai ser bem interessante. Tá bem? Também. Bom, ladrões do tempo. Quem sabe, quem identifica quais são os seus ladrões de tempo? O que faz vocês se desfocarem? O que faz vocês perderem a noção do que vocês estão fazendo? E aí? Ah, muito bom, André, mostrando ali o celulite. O celular é um miserável, ajuda tanto, mas também prejudica tanto, ok? Facilita, mas assim, derruba a gente. É offline, é que nem o sinal cai. Passou o barulhinho da mensagem, o sinal cai da gente do que a gente estava fazendo e vamos dar uma olhada. É só um pouquinho, né? Só vamos ver quem é que mandou um WhatsApp, né? Olha, o ladrão do tempo maior somos nós próprios, porque pegamos no celular, porque fazemos aquilo que não devíamos fazer na hora errada. Isso Eu aí. penso assim. Gostei de ver, ok? Vamos adiante? Querem falar alguma coisa mais? Alguém levantou? Não? Então tá bem. Pode falar, Marcelo, por favor. Eu penso que é a própria falta do planeamento. É um bom ladrão do tempo, Ah, não interessante. é? É isso O mesmo. telefone é. Pronto, o telefone, as redes sociais, se a gente não se vigiar, roubam muito tempo. Mas não planear também rouba bastante tempo, porque a gente vai fazendo as coisas da solta, vai apagando incêndio, e no final você diz, mas o que é que eu fiz o dia todo? Aí a sensação é de que você não fez nada, e você fez tanta coisa, cansou, fica cansado fisicamente, mentalmente, e com aquela sensação, como já falaram, de culpa. O meu dia passou e eu não fiz o que eu gostaria de ter feito. Não fui produtivo, né? Exatamente, fica a sensação de que não foi produtiva. Perfeito. No entanto, você fez tanta coisa, mas como você não listou e não pôs prioridades, pronto, fica essa sensação. E aqui tá, ó, os grandes, né? E-mails, redes sociais, WhatsApp. Delegação não efetiva. Por que delegação não efetiva também é um roubador de tempo? Vou deixar. Por quê? A delegação não efetiva é um ladrão de tempo. Por quê? Muito bem. Porque quando eu delego, é muito importante, quando eu delego algo para alguém, eu preciso validar se aquilo que eu deleguei está compreendido por aquele outro. Entendeu? Eu Exato. deleguei, tu entendeu? Lembra quando a mãe fazia com a gente? Vai lá no mercado comprar as coisas para mim, vai lá não sei o quê, né? E daí tu chegava, ela te pedia 10 tomates, só vinha com 5, né? E tu perguntava pro ela perguntava por que tu não escreveu? Eu digo, não, mas também ela, sabe, a validação é muito importante. Quando a gente fala de que delegação não efetiva nos prejudica, porque tu vai nos fazer o quê? Retrabalho, vou ter que refazer o trabalho, vou ter que ensinar a pessoa novamente, vou ter que validar. Então, também é uma coisa que a gente precisa mudar dentro da nossa cabeça, que não é perder tempo, delegar e validar aquilo que tu delega. Muito pelo contrário, tá ganhando tempo. Faz sentido para vocês? Sim? Tá? E reuniões, emergências frequentes, indecisão, adiamento da procrastinação, né? Inabilidade de quê? Dizer não. Se eu perguntar aqui, bem provável que bastante gente vai dizer que não, que é difícil dizer não, ok? Que é uma coisa ainda que tem que ser superada. Então eu trago o quê? Uma coisa boa para a gente, que nos faça e nos auxilia a dizer não, é quando a gente tem meta, quando a gente tem prioridade, quando a gente tem, como a Maricela falou, um mapeamento daquilo que eu preciso fazer. Então, não vou te ajudar agora porque eu tenho um mapeamento. Eu não posso ir agora porque eu tenho esse compromisso. Ok? Então, tu despessoaliza, ou seja, tu não diz assim, hoje ele está de mau humor, não vai fazer, ela está de mau humor, não vai. Não, é que eu tenho compromissos e eu não vou poder. Então, isso ajuda muito em muitas situações. Ok? Então, fica aí uma dica, né? Gerenciar o seu tempo nada mais é do que fazer escolhas, ok? E fazer escolhas é isso, é dar propósito para as coisas, dar sentido, né? E voltando lá que ela trouxe, né? De quanto de energia eu quero dedicar para aquela atividade, ok?
Porque, de novo, né, produtividade não tem a ver com quantidade, e sim com o quê? Com qualidade. Ok? Com qualidade, com intensidade. Então, produtividade, eu faço muita coisa. Produzir? Não necessariamente. Agora, daquilo que eu produzi, o que eu dediquei tempo de verdade, qual a qualidade das minhas entregas, isso sim vale como gestão do tempo. Então, mais do que quantidade, é a qualidade que a gente dedica àquela rotina, àquela atividade que a gente faz. Tá? Olha, isso aqui é um estojo que eu fiz hoje. Eu fui lá, nem meia hora, eu aprontei o estojo que eu precisava já há uma semana. Aí não comprei, e eu digo, não, eu vou fazer. Então, ele está aqui, prontinho. Muito bom. Isso aí. Quer dizer, eu dei prioridade a fazer isso aí, e eu não levei nem meia hora em fazer. Nos traz aqui uma coisa, que dizer não é tão poderoso Diz quanto que- delegar. Era isso que Hã? estava lendo? Hã? Era isso que estava lendo, não? O que? Gerenciar seu tempo? Não. Dizer não é tão poderoso quanto delegar, diz a Jo. Isso mesmo. E a Ludovina diz que o ladrão do tempo é a preguiça, é o deixar para depois. É verdade, é verdade. É. Eu sou rainha disso. E a gente Mas tende, quantas- daqui a pouco a Regina acho que falou do quarto de costura dela, né? A gente Isso. tende em errar a nossa lista, em vez de priorizar pelo importante, urgente, a gente faz pelo prazeroso e não prazeroso, né? Boa. Boa. E a gente fala muito até para os nossos filhos, né? Que muitas vezes a gente faz coisas que a gente não está muito afim de fazer, mas que são prioridades de fazer. Né? Preciso fazer, preciso estudar, preciso ir para o trabalho, preciso conversar, preciso ter uma conversa difícil, preciso fazer uma tarefa que vai me dedicar muito tempo e vai me cansar, principalmente energeticamente. Ok? Isso tem que ser consciente, né? E o Cortella diz, uma vida com propósito é aquela em que eu entenda as razões pelas quais faço o que faço e pelas quais claramente deixo de fazer o que não faço. Então, ter esse entendimento do porquê que eu tenho que fazer e do porquê eu tenho que deixar de fazer. Tem uma ferramenta muito legal também, que a gente podia estar conversando aqui se tivesse mais tempo, que é os 3 Cs. Já ouviram falar? Aquilo que eu tenho que cessar, aquilo que eu tenho que começar e aquilo que eu tenho que continuar fazendo. Né? Cessar, o que eu tenho que cessar, o C, né? O que eu tenho que deixar de fazer que não está me contribuindo? O que eu tenho que continuar fazendo que dá certo eu fazer isso? E o que eu tenho que começar a fazer? Os 3 Cs. Então, se a gente pegar nossa rotina e colocar dentro desses 3 Cs, ou seja, continuar, cessar e começar, a gente vai ter clareza, vai ajudar a gente a ter mais clareza em nosso propósito, em nossas atividades do dia. Tá bem? Se quiserem pesquisar, os 3 Cs é muito interessante. Eu acho que os meus 3C juntou tudo, viu, Luciano? Tá tudo juntinho, só tem uma. Ficou um C grande, um Czão. Nossa, Viu? a gente tem muita coisa que aprender com a gente mesmo, né? Quando eu falei de rotina aqui, eu não gosto da mesmice, então, assim, eu luto todos os dias comigo para fazer pelo menos alguma coisa que eu gosto durante o dia. Boa. Porque E tu realmente... sabe o que tu gosta? E tu sabe o que tu gosta? E tu sabe o que tu gosta? Ah, sim. Sim. Bem. Eu tenho uma lista grandinha do que eu gosto. Muito bem. Grande. Boa. Mas é o que eu falo. A rotina, infelizmente, a gente tem rotina, tem coisas que você tem que fazer e pronto. Não tem como escapulir delas. Eu, pelo menos, eu. Então, assim, é o que eu falo. Eu tenho lutado muito a agenda, sabe? Eu sou procrastinadora de agenda. Eu gostaria muito de pegar uma agenda, anotar tudo que eu tenho que fazer e cumprir. Eu sou indisciplinada por isso. É um dos motivos que hoje eu estou aqui para realmente ver, quem sabe eu aprendo, né? Mas como fazer e o que fazer. Que quanta consciência tu tem daquilo que tu precisa e daquilo que tu não precisa fazer. Isso é muito bom, já é meio caminho andado. Ok? Mas como a gente trouxe aqui, eu posso trazer milhões de ferramentas, mas o que vai movimentar a Eliane é a vontade que ela tem de fazer as coisas. E o propósito que ela vem fazer o que é preciso ser feito. Ok? Então muita gente trabalha isso no coaching, na mentoria. Não adianta chegar para uma pessoa e dizer assim, olha só, tu precisa fazer um coaching, mas se a pessoa não tiver interesse, e já aconteceu isso comigo, meu filho precisa fazer coaching, Luciano, pode fazer com ele? Eu posso, desde que ele queira. Mas então tá, eu vou te ligar, então não é tu que tem que me ligar, passa meu contato para ele, se acha a gente dele que me ligue. Entende? Então vai muito mais da gente de ter esse input de eu quero e por que eu quero. Qual os ganhos? Outra reflexão que a gente tem que ter dentro da nossa gestão do tempo é os ganhos que eu tenho em gerenciar meu tempo, em gerenciar minha rotina. O que eu ganho e o que eu perco não gerenciando. Tá bem? Então, a gente entra nessa tríade do tempo, que é do Christian Barbosa, que ele coloca aqui, nos ajuda a ter esse mapa de... Então, dica para vocês, que é uma atividade que a gente poderia fazer com mais tempo, ok? É um teste que eu sempre faço para todos meus coaches. Colocar nossa rotina do dia, nossas atividades do dia, dentro desses 3 pilares. Daquilo que eu entendo que é importante, que é urgente e o que é circunstancial. Mas, Luciano, como é que eu vou saber uma coisa com outra? Aqui ele traz que
Importantes são atividades que estão conectadas à sua missão de vida pessoal, a um propósito, a um objetivo, ok? Aos seus papéis e sempre resultam em benefícios para você em todos os aspectos. Importante, resumidamente, é aquilo que vai me trazer benefícios, que tem uma meta por trás daquilo, ok? E eu sei, eu vislumbro o que eu vou ganhar, quais são as coisas boas que eu vou ter se eu fizer. Urgente, são todas atividades em que o prazo terminou, está curto e devem ser feitas imediatamente. São atividades que, em geral, trazem estresse e pressão. Que eu digo, né, os efeitos colaterais da urgência. É dor de cabeça, que é dor no corpo, que é chega de noite e parece que correu na esteira, que tu secou gelo, que o dia foi super improdutivo porque tu trabalhou na urgência e alguém trouxe muito bem, né? Aquele te vestiu de bombeiro e ali ficou apagando fogo. Tá? Então, urgente tem muito disso, e a percepção do urgente é saber se aquele urgente fui eu que causei, pela minha procrastinação, ou se ela veio de fora. Estou aqui trabalhando na rotina tranquila, vem meu chefe, ó, precisa desse relatório para agora. Bom, é urgente, vamos embora. Não fui eu que causei essa urgência, ok? Mas a urgência pode ser uma coisa que estava na segunda-feira para ser feita e sexta-feira eu não fiz, vou ter que fazer na sexta. Tá? Circunstancial, que é o último. São atividades que desperdiçam seu tempo, que é aqueles roubadores, os ladrões de tempo, né? Que você faz sem total vontade ou devido à pressão de outras pessoas. Circunstancial está muito focado no que nós comentamos aqui. Não tem um plano, o plano do outro vai ser meu. Né? Circunstancial é aquilo que me tira do foco, aquilo que me tira da minha meta. Circunstancial está vinculado a não dizer não. Circunstancial está vinculado a muito o quê? A não delegar. Urgência também, tá? Em não conseguir fazer a delegação daquilo que pode ser feito. Tá? O ideal, meta, ok? Importante 70%, urgente 20% e circunstancial 10%. É o ideal disso aqui, ok? Quanto mais importante, melhor. Quanto menos circunstancial, melhor. Pode repetir, por favor, Luciano? Posso. Importante 70%, circunstancial 10% e urgente 20%. E digo para vocês, 99% de todos os clientes que a gente atendeu, o importante dá menos de 50% sempre. O importante não é o importante. Na grande maioria das vezes. Então, nos dedicamos muito mais ao urgente e ao circunstancial, na maioria da nossa rotina. Aí a gente começa a entender por que eu não atinjo meta, por que eu não foi efetivo, porque, enfim, meus resultados não são tão bons. A gente começar a fazer essa análise. Tá? Faz sentido para vocês? Sim? Estamos quase aí no... Pilares da gestão do tempo. Querem anotar? Organização, planejamento, dizer não e delegar. Pilares da gestão do tempo. Ser uma pessoa organizada, ter um planejamento, dizer não e delegar. Mas, Luciano, eu planejo, muitas vezes não consigo fazer o que eu planejei. Não tem problema. O fato de tu caminhar e tu fazer o planejamento já é um grande ganho. Ok? Então, planejei fazer, não deu para fazer, passa para outro dia. Não consegui fazer na terça-feira, passa para quarta-feira, vamos embora. Ok? Diz que se é possível fazer isso, vai. Mas esse exercício da gente fazer esse controle, esse exercício da gente criar uma rotina, ok? Nos facilita muito. E aqui, que é um livro também, que eu mostrei para vocês no início, Verdade sobre Produtividade. Olha que legal. Ocupar-se não é produzir. Então, lá no início do nosso papo, né, é bonito a gente dizer assim, eu estou super ocupado, estou na correria, não tenho tempo, minha agenda lotada. Muitas vezes não é isso. Ok? Mas tu vai ver se é produtivo? Não sei. Mas passei o dia pagando incêndio, passei o dia em redes sociais, produzi o tempo inteiro, mas foi de fato relevante? As tarefas nunca vão terminar. Essa é a consciência. Eu tenho que fazer tudo hoje. Tem que fazer com pressa. Amanhã vai ter de novo. Se você não tem agenda, acaba virando a agenda dos outros. Interessante isso. Mais importante que a velocidade é o quê? Direção. Mais importante que a produção, de que produzir muito, de que, né? É ter meta, é ter um objetivo. Okay? Ter um lugar onde tu quer chegar. Tá fazendo sentido para vocês? Sim? Então tá bem. Gritem aí qualquer coisa. Verdades transformadoras sobre produtividade. O maior ladrão da energia é pensar em algo no momento que você não pode fazê-lo. Falamos lá da energia, lembra? Quanto da energia, da gestão do tempo. Pode falar, André, desculpa. Ainda mais se for na madrugada. Boa. É mesmo, pensa, tu perde sono, cansado, né? E tu te levanta e não consegue dormir, porque tu tá pensando num momento que não tem que pensar e tu não vai fazer absolutamente nada. Tá? Não trate exceção como regra. É só hoje, só hoje, só hoje, e assim vai. Né? A felicidade não é uma linha de chegada, é o próprio caminho. Então, felicidade não é aquilo que tu consegui, mas tá sempre buscando ela. Se fosse fácil, essa eu gosto muito. Se fosse fácil, todo mundo faria. Se fosse fácil, todo mundo faria. A vida é curta, por isso não faça dela um rascunho. Pode não dar tempo de passá-la limpo. Bonito, né? A vida é curta, por isso não faça dela um rascunho. Pode não dar tempo de passá-la limpo. Gostaram?
Sim, Eu- muito bom. Muito bom. O tempo. Muito bom mesmo. Então, resumidamente, é isso. O tempo é nosso, ok? E uma vez eu tive uma professora que ela dizia isso na pós, que o Brasil, na época, que eu estava lá, não é, dizia isso, que o brasileiro tem essa tendência a vitimizar tudo, a ser vítima de absolutamente, né? E como é que eu faço para mudar isso? É se responsabilizar por aquilo que a gente faz, ok? Ser responsável por nossos sentimentos. Eu falo em todos os meus processos de coaching, né? Luciano, eu tô muito chateado porque eu não consigo fazer gestão do meu tempo, eu tô muito chateado porque eu perdi tempo, mas chateado com quem, né? Porque o fulano não sei o quê, porque a ciclana não sei o quê, porque aquele lugar. Sentimentos, gestão do tempo, gestão da rotina é nossa. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência de que esse tempo foi nos dado e reforço que eu adorei, né? O que a Israelita trouxe, né? A energia que eu dou para as coisas que eu faço. Ok? Então, essa é a nossa meta, se autorresponsabilizar por aquilo que a gente faz. Gratidão mais uma Muito vez a obrigado. todos que estão aqui, né? Obrigada. Fizeram dessa quarta mais, né, mais ativa ainda do que normalmente é. Muito, muito obrigada pela presença de todos. Só me diz direitinho como é que é teu arroba. É raro ponto você no foco. Raro ponto você no foco. Um beijo no Eu tô. coração. Obrigadão, André. Beijo, obrigado, Obrigada. gente. Até a próxima. Obrigada a você. Até a próxima. Obrigada, Tchau, Luciano. tchau, de nada. Muito obrigada. Tchau. Boa noite, obrigado. Muito boa noite.